Olá, saudações! Esse vídeo aqui se intitula Liderança Transformacional Humanizada para Home Office. Este vídeo aqui é um vídeo breve. Eu quero aqui transmitir para você assim, as novas diretrizes frente ao novo tempo que estamos vivendo, porque houve-se uma grande transformação na humanidade, sabe? E essa transformação trouxe também dificuldades para as organizações, para os líderes, sabe? Então muita gente foi para home office e de repente passar a liderar em home office está sendo também assim um grande desafio e pode ser até um grande obstáculo. Então está surgindo que uma nova liderança, sabe? Então nós temos que fazer uma transformação na liderança, uma transformação rápida, né? O estilo de liderança tradicional ele já não está mais servindo muito bem para o tempo atual. Então esse vídeo aqui ele serve assim para os liderados, né? Para que eles possam entender como que o líder vai agir, mas também é um vídeo principalmente para os líderes que têm liderados em home office. Então isso aqui é um vídeo que leva assim a uma reflexão. Eu sou Marcos Wunderlich, presidente do Instituto Holos. Eu realizo cursos à distância, de formação integrada, de mentores, de coach, de advisors humanizados e também com uma abordagem sistêmica. E nós fazemos uma certificação da metodologia ISO dentro dessas novas profissões de mentores, de coaches e de advisors. Por favor, dá um like aqui no nosso canal, te inscreva no canal. Escreva também um comentário assim da tua percepção logo abaixo do vídeo, isso para nós é muito importante. Agora nós estamos falando de liderança transformacional. Por quê? Porque a liderança transformacional ela exige uma mudança de processo e uma mudança de mindset. Então isso é uma transformação. Toda transformação ela vem com uma mudança de mentalidade. Isso é diferente de um desenvolvimento. Por exemplo, desenvolvimento é só melhoria do que já existe, né? Esse é o processo de coaching, por exemplo. Transformação é mais mentoring, porque trabalha com a mente das pessoas. E aqui vem já o nosso grande desafio, né? Os líderes agora, eles precisam ser transformacionais, porque tudo se transformou e por isso que nós precisamos criar um novo jeito, uma nova forma de liderar. Frente a essas enormes mudanças, essa complexificação dessa conjuntura mundial, empresarial e organizacional. Então existe uma mudança, uma necessidade de mudança de mindset, sabe, dos líderes para eles atuarem com liderança transformacional. Esse é um ponto assim que eu quero realmente reforçar muito. Então, a liderança transformacional humanizada, ela exige um modelo mais profundo, um modelo mais elaborado, sabe? E nós vamos ter que trabalhar com as mentes humanas. E trabalhar com as mentes humanas é mudar o mindset das pessoas, dos liderados. Mas o líder também precisa adquirir um novo mindset para lidar com essa nova situação, sabe? E lidar com o mindset ou com a visão e mentalidade, é praticamente a mesma coisa. Ele não é um processo fácil, não é um processo mecanicista, sabe? Nós precisamos continuamente estar trabalhando de uma forma hábil com as pessoas para que elas absorvam uma nova visão e uma nova adaptação, um novo ajuste a tudo isso que está acontecendo no mundo atual. O mindset, portanto, ele é um aspecto interessante, importante, mas nesse vídeo aqui eu quero trazer para você 4 aspectos da liderança transformacional para home office. O primeiro grande aspecto são insights do novo mundo, sabe? O líder transformacional, ou que quer ser transformacional, ele precisa entrar em contato com esse novo mundo, o que está acontecendo. Então está acontecendo muita coisa, muita dificuldade das pessoas, as empresas tiveram que mudar rapidamente, se adaptar. Algumas começaram a ter muitas dificuldades, outras mais facilidades, mas é preciso sentir, é preciso contemplar, entrar em contato intuitivo, perceptivo, sacar, perceber, não julgar nada, não é para analisar, é para sentir. Sabe, quando a gente se dá o direito de sentir,
o que está acontecendo junto aos meus funcionários, meus liderados, na empresa, no mundo, sabe? O que vai surgir? Quando você vai por esse processo mais intuitivo, perceptivo, vai surgir o que? Insights. Te surgem insights, sabe? São flashes, são percepções, sabe? E essas percepções, elas vão te dar a percepção de rumos. E vai te dar principalmente o que a gente chama de intenção. Sabe, a intenção é algo muito profundo no ser humano. Talvez um dos aspectos mais profundos do ser humano. E aí nós precisamos o quê? Nessa liderança transformacional, ter a intenção clara, sabe? Ter uma clareza de intenção e perceber os rumos necessários. É importante agirmos sempre no mundo com uma clareza de intenção. Tudo que a gente faz, por trás disso sempre tem uma intuição, aliás, uma intenção. E essa intenção, ela sempre é pura, mas ela pode se desviar para segundas e terceiras intenções. E isso nós precisamos brecar mesmo dentro de nós, sabe? Porque a intenção sempre vai estar presente em todas as nossas ações. Então, termos uma intenção clara, né? Uma clareza de intenção. Agora, todas as pessoas têm dificuldades, sabe? Mas quando a gente tem uma clareza de intenção, a gente se coloca como parte da solução e não como parte do problema. Então a liderança transformacional é sentir-se parte da solução, né? E quando a gente sente isso, a gente entra numa liderança humanizada. Então a liderança humanizada não é uma liderança mecanicista, tecnicista. A liderança humanizada é algo que nasce da alma. É algo que nasce do espírito, sabe? Vamos melhorar o mundo a partir de onde a gente está, a partir de onde eu estou, a partir de onde a equipe está. E isso é uma intenção clara e ampla. Então essa questão assim, né, da intenção, da percepção, é o primeiro ponto. Agora o segundo ponto que eu quero trazer é o novo mindset, é criar um novo mindset, sabe? Então esse novo mindset é ter esse propósito claro, né, de agir de uma forma conjunta com as pessoas. Agora sai de cena o mando, eu mando, você é meu subordinado, sai de cena a imposição, o autoritarismo, sai de cena a coerção, agora entra o que a gente chama de diálogo, de respeito ao ser humano. Vamos unidos aqui somar forças como equipe, vamos criar sinergia, sabe? E o líder, ele precisa se colocar como parte da equipe, como um incentivador e um aglutinador das forças internas. O Peter Senge, um dos pais da liderança moderna do MIT, ele falou o seguinte, que a diferença dos resultados entre um líder comum e um líder extraordinário, sabe, quando eu falo de líder extraordinário, estou falando de líder transformacional humanizado, está na profundidade de onde eles partem para exercer suas atividades. Olha só que interessante, que profundidade é essa? A profundidade é o nível de consciência, o nível de consciência ampliado, o nível de consciência aberto, sabe? A intenção clara, como eu já falei antes. Sabe, ter uma percepção de que todos os seres humanos estão profundamente interconectados. As pessoas de uma equipe estão interconectadas. A equipe está interconectada com as demais pessoas da empresa, com as outras equipes, com os fornecedores, com os clientes e, no final das contas, com toda a humanidade. Então, isso é uma percepção, isso gera uma profundidade. Mas a maior profundidade, ele vem da ativação da sabedoria interna. Agora nós vamos começar a trabalhar com sabedoria, né? Porque o mundo está mais complexo e dentro dessas mudanças constantes surge a sabedoria, é necessário usar a sabedoria, porque hoje em dia os conhecimentos, os raciocínios técnicos, a racionalidade, as planilhas Excel, elas já não atendem mais à complexidade. Então, para lidar com a complexidade, nós vamos ter que lidar com sabedoria, ativar a sabedoria. Então, isso é muito importante nessa moderna liderança. Novamente, lá do MIT, surgiu a teoria U de Otto Scharmer. Então, o Otto Scharmer fala na sua teoria U da importância da ativação da sabedoria interna.
sabe? Que é ativada novamente pelos insights, pelo silêncio, pela meditação e pelo mindfulness. Então é através da sabedoria que nós vamos poder tomar novas decisões, criar um futuro emergente em comum, sabe? Por quê? Porque as pessoas, elas não servem ao líder. É muito importante isso, as pessoas não servem ao líder, mas aos sonhos em comum e aos projetos derivados deles, sabe? E qual é o sonho em comum? O sonho em comum de uma equipe, né, é sermos felizes, é termos uma realização pessoal, inclusive através do nosso trabalho. Todas as pessoas, antes de tudo, querem ser felizes, querem ser realizados pessoalmente, e uma parte, né, dessa realização é através do trabalho, né, porque existe uma necessidade também de sobrevivência das pessoas. Então o sonho comum é esse. Então o líder transformacional, ele precisa ver o quê? Ele precisa ver potencialidades das pessoas. Qual é o potencial das pessoas, sabe? E trazer isso à tona. Então ele começa aqui a abrir espaços. Ele une o melhor de um com o melhor do outro. E ele ajuda as pessoas a fazerem o seu sonho em comum, a conectarem assim, os know-hows de cada um dentro de um projeto comum e de um projeto significativo. Sabe, uma equipe precisa ter um projeto e um significado, um projeto comum e muito significativo para as pessoas. Então o líder, ele precisa exercer o que a gente chama de arte do diálogo, sabe? Então a sua arte deve ser o diálogo e também ser um mestre da escuta, sabe? Ele não faz, ele não manda fazer, mas ele abre espaço para que as pessoas tenham relações, né, entre si de ajuda, de cooperatividade, e ele incentiva a ativação do profundo potencial e sabedoria de cada um. Todo ser humano tem uma profunda sabedoria e um profundo potencial interno. Então esse é, de uma certa forma, o novo mindset. Agora, o terceiro grande aspecto é o que a gente chama de criação do campo. Olha só. É um aspecto muito fundamental e é um aspecto assim super decisivo, sabe? Ele é um entendimento mais profundo de como que as coisas funcionam no mundo, sabe? O líder transformacional, ele tem essa percepção. Isso parte um pouco da teoria dos tensores de Einstein, da teoria de campo de Kurt Lewin também. E essa teoria diz o seguinte, que o comportamento humano, ele é determinado pelos componentes sutis de um campo. Ou seja, as pessoas que estão unidas entre si, elas formam um determinado campo, e ali tem uma energia, ali tem posturas, tem pensamentos, tem paradigmas, ali tem atitudes. Então, desse caldo todo, surge um campo, que a gente poderia chamar de clima, sabe? Formado por todas essas pessoas conectadas entre si. Então, mesmo tendo pessoas afastadas numa cidade ou outra, também existe um campo. Às vezes uma família, o pai está aqui, a mãe está lá e o filho está não sei onde. Então, mesmo entre eles se conectam e formam um campo também, eles têm um campo em comum. Então é importante que essas pessoas conectadas comecem a perceber que elas criam um determinado clima, mas que os acontecimentos advêm dessa energia de campo. Os comportamentos, o jeito das coisas acontecerem, os resultados ou não, sabe, depende dessa energia de campo. Em outras palavras, isso é chamado de egrégora. Se a gente simplificar bem, a gente poderia chamar isso de clima. E simplificando um pouco mais, vamos chamar isso de clima organizacional. Então, um líder transformacional hoje, nesse novo tempo, ele tem como missão dele, primeiro criar o campo e o clima que vai levar aos resultados desejados. Então veja bem, os aspectos grosseiros, os aspectos materiais, elas sempre têm por trás um aspecto sutil, que é o clima, que é a energia, que é a vibração do campo. Nos meus cursos eu falo 1000 vezes, sabe, que o grosseiro é governado pelo sutil, ou o sutil governa o grosseiro. E não esqueça disso, o sutil governa o grosseiro. Não queira os resultados sem ter o campo adequado formado. Então, se você quer que alguma coisa aconteça,
sabe? Por exemplo, você como líder transformacional vai desejar o quê? Vai desejar interação, diálogo, cooperatividade, produtividade, resultado e satisfação de todos. E você precisa então formar o campo para isso, sabe? E esse formar o campo, ele é uma questão assim que leva um determinado tempo, mas você pode formar esse campo. E agora você vai me perguntar, como é que forma esse campo então? Eu vou responder isso logo mais. Eu vou deixar essa pergunta em aberto. Mas temos que entender o seguinte, que sem o campo as coisas não acontecem. Então, se você quer um diálogo, você precisa criar um clima de diálogo. Primeiro dentro de você e depois com o teu interlocutor. Você quer uma qualidade relacional, a gente precisa criar qualidade relacional dentro da gente. Sabe, vocês querem qualidade na empresa, sabe, os processos qualitativos, temos que criar o clima de qualidade, quer resultados, tem que ter clima de resultados. Então as coisas só acontecem a partir do clima, o clima tem que estar formado. Daqui eu quero já partir para o quarto aspecto. Esse quarto aspecto da liderança transformacional humanizada para home office são ações e resultados. Sabe, eu preciso fazer o quê? Começar a ter resultados a partir desse campo sutil formado com a equipe, né? E para isso você pode ter como ações o fornecimento de ferramentas operacionais. A equipe precisa de ferramentas operacionais para que os membros dessa equipe home office possam utilizar essas ferramentas. Eu vou citar aqui algumas ferramentas. A primeira delas seria as ferramentas de soft skills, sabe? Que são o quê? Capacidades humanas, capacidades muito tênues, vamos falar assim, são soft skills. Tem a hard skills, que são as capacidades de a gente gerar processos de gestão, fazer acontecer as coisas, e soft skills é mais para lidar com o ser humano. Então, quando soft skills, tanto do líder quanto das pessoas é ativado, existe uma exponencialização, as coisas começam a funcionar exponencialmente. Agora, a liderança transformacional humanizada, ela é um processo, sim, sutil e soft skill completo, assim, sabe? Então precisa ter essa capacidade. Uma outra ferramenta muito importante é a ativação da inteligência operacional. A inteligência operacional, ela é a inteligência que é movida tanto pela inteligência racional quanto a emocional, que vai ser a base da inteligência operacional. Poucas pessoas sabem lidar com a inteligência operacional. Nós estudamos muito a inteligência racional, o famoso QI, sabe, que é o raciocínio lógico. Nós estamos estudando muito a inteligência emocional, que está na crista da onda agora, talvez a inteligência até espiritual, mas precisamos também da inteligência operacional. Eu tenho um trabalho muito interessante sobre essa inteligência operacional. Agora, uma outra ferramenta importante seria assim, as ferramentas Agile. As ferramentas Agile, ou as metodologias ágeis, é uma metodologia assim, que já mudou o mindset das organizações também, onde tudo precisa ser ágil e não pode ser um processo assim, estagnado. Ele precisa ter agilidade e criar as equipes, e depois elas se desfazem, criam novas equipes e assim vai. Mesmo equipes à distância, né, em home office. Isso também acontece muito. Eu recomendo muito que sejam utilizadas essas ferramentas, sabe, de ferramentas ágeis para equipes em home office, porque essas reuniões entre as pessoas são reuniões à distância. Então, através dessas ferramentas ágeis e essa mudança de mindset, nós temos que aprender a lidar com a internet das coisas, com a indústria 4.0, hoje em dia já se fala da indústria 5.0, né, os processos da automação, os processos da robótica, a inteligência artificial. Então tudo exige uma nova mudança de mindset, um novo entendimento
E tudo isso dentro de um conjunto VUCA, ou dentro de um contexto VUCA. Eu vou falar rapidamente do contexto VUCA, porque o contexto VUCA, eles são situações que se criaram no mundo, né, que são situações de profunda aceleração e complexidade, em que o VUCA significa volatilidade, significa incerteza, significa complexidade, ambiguidade, e o VUCA é com H no final, de hiperconectividade. Então, volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, hiperconectividade. Então, esse é um mundo que está configurado hoje, e para lidar com esse mundo VUCA, nós precisamos também ter um novo mindset, sabe? Como que eu vou lidar com essas questões? Para isso, para lidar com essas questões do VUCA, existe um ferramental chamado macrocompetências sistêmicas. Ele é especialmente formatado para lidar e superar a volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade e também a hiperconectividade. Agora, como última ferramenta, eu gostaria de indicar o seguinte: atividades de mentoring, de coaching e de advice humanizado para os liderados. Então essa é uma ferramenta de muito impacto que o líder transformacional precisa utilizar para poder ajudar os seus liderados em home office a mudarem o seu mindset, né, a eles receberem instrumentação, receberem orientações de uma forma individual ou de uma forma grupal, sabe, de um modo formal ou informal. Então é muito importante que um líder transformacional humanizado, ele tenha uma capacidade de mentoria, uma capacidade de coaching, uma capacidade também de advice, né, dentro de uma visão humanizada, como a gente já trouxe. Então eu gostaria assim, de pedir aqui novamente o seu like, né, se inscreva no canal, deixe seu comentário, né, da sua percepção aqui do vídeo. Eu também queria falar que se você quiser desenvolver suas capacidades de liderança transformacional humanizada, eu tenho à tua disposição uma instrumentação e uma mentoria individual em que eu posso trazer esses materiais e te formar, inclusive, como um líder transformacional humanizado. Entre em contato comigo pelo meu e-mail, marcoswunderlich@olos.org.br. Está escrito aí, copie, sabe? E entre em contato comigo para você poder perceber como é fácil se tornar um líder transformacional humanizado. Eu quero trazer agora, então, o modelo em conjunto. Esses 4 pontos que eu trouxe, eles estão agora num gráfico. Está aqui, então, o novo mundo, né? O novo mundo, os insights do novo mundo. Está aqui o novo mindset, a criação de campo e as ações e resultados. Agora, vamos entender que esse modelo é um modelo completo. Ele é um modelo onde eu não falei tudo em termos de conteúdo, mas o modelo é completo e é um modelo simultâneo. Todos os 4 pontos acontecem ao mesmo tempo. Eles não são primeiro um, depois o outro. Não, é ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo os insights, ao mesmo tempo o mindset, ao mesmo tempo criação de campo, ao mesmo tempo ações e resultados. Então você vai me perguntar, como é que cria o tal do campo, né? Ele vai vir do mindset que se adquire. Então o mindset ele vai ser uma frequência vibracional de pensamentos que gera determinadas ações. Então a frequência vibracional dos pensamentos mais as minhas ações, elas acabam criando o campo. E é importante que essa vibração, esse campo, passe para as outras pessoas e se atinja uma massa crítica, para que a partir dessa massa crítica isso se espalhe por toda a equipe. Então essas são as ferramentas que eu tenho, né, recomendado para você. Eu espero que você tenha assim um bom proveito dessas informações. Os contatos também seguem aqui. Meu grande agradecimento. Muito obrigado.